Olá, bom dia. Bom dia, Laís. Tudo bem? Seja bem-vinda. Acho que é a primeira vez que eu te vejo aqui, né? Seja bem-vinda. Olá, Regiane, bom dia. Tudo bem? Vamos esperando o pessoal chegar aí, né? Nosso papo matinal de hoje. Bom dia, Beatriz, tudo bem? Beatriz, é a primeira vez que eu vejo aqui. Seja bem-vinda, fique conosco aqui. Tenha um pouco de paciência. O pessoal tá chegando aí, o pessoal do papo matinal. Vamos aguardar um pouquinho aqui só, coisa de um minutinho, só para dar tempo do pessoal lavar o rosto, acordar. Bom dia. E aí? Olha o Maciel aí, tudo bem, meu amigo? Como é que você tá? Na paz? Bom dia, Beatriz, tudo bem? Já vamos começar já. Já só o povo fiel aqui do Papo Matinal vem chegando. Tá bom? Wilber. Olha a Clarinha aí. Olá, Clarinha, tudo bem? Bom dia. Que bom, entrou na tua rotina, Clarinha. Que bom. Olha o Papo Matinal entrando na rotina da Clara. Assim funciona bem. Vamos lá, pessoal. Vamos priorizar aí o tempo do pessoal aí que tá on time aqui, né? No nosso papo matinal. Né? Tá no café? Ótimo, é assim mesmo. A gente vai dividindo algumas coisas aí, né? Pra gente poder ir aproveitando o tempo. Bem, meus amigos, ainda no espírito da quaresma, ainda nesse espírito de meditação, de pensamento na finalidade da nossa vida, a gente já conversou em outros momentos aqui que a nossa vida, ela é uma vida feita para o amor, né? Nós somos feitos para o amor. E de alguma forma, os amores, eles precisam ter uma duração para que ele possa satisfazer o nosso coração, né? De alguma maneira, a estrutura de um amor, ela é bem parecida, né? O que acontece? Quase todas as vezes que vocês forem lembrar de um amor da vida de vocês, seja uma paixão pelo namorado, pela namorada, pelo esposo, pela esposa, né? O amor de uma carreira profissional, o amor que nós temos, né, num sentido mais baixo, por alguns prazeres, né, fazer um passeio de barco, comer um chocolate, todos os amores da nossa vida, tudo aquilo que nós podemos chamar de amor, ele encerra em si, na sua própria estrutura, uma espécie de sacrifício. Vocês conseguem perceber isso? Isso é claro para vocês assim? Vocês conseguem perceber? Que todo amor encerra em si um sacrifício. Tornar algo sagrado, né, separado, algo que eu coloco em separado para colocar um pouco mais de atenção naquilo. Então todo amor ele tem essa estrutura, uma espécie de morte que vai gerar uma outra vida durante um espaço de tempo, né? Então veja, que quando eu amo um café que eu vou tomar, uma coisa simples, né, um café, há uma morte, porque vai morrer o Maurício descafeinado para nascer um Maurício cafeinado, né? Vocês conseguem perceber isso? Que todo o amor ele encerra em si um sacrifício, separar algo para que eu olhe para aquilo ali com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de cuidado. E isso durante um certo espaço de tempo.
E é óbvio que os amores eles vão na nossa vida ganhando uma maior dignidade conforme a gente vai galgando essa escada de durabilidade dos amores, né? Os amores mais duráveis eles têm dignidades maiores do que os amores que duram menos, né? Dessa forma, um relacionamento estável ele é mais importante que um amor de verão, né? Uma proposta de vida, uma filosofia pelo qual nós seguimos a nossa vida, ele é mais importante do que o chocolate que eu comi depois do almoço. Então, essa é a estrutura da nossa vida, né? Nós viemos a esse mundo para amar, e esse amor é essa transformação, né? É essa característica que nós temos, que o nosso personagem tem, de subir no palco da vida e ir se temperando das coisas no qual ele está na presença. Agora, em outra circunstância aqui, também meditando um pouco sobre a Quaresma, eu cheguei a conversar com vocês que são 3 os grandes inimigos que nós temos nessa vida, né? A carne, o mundo e o demônio. Durante uma live aqui, eu falei um pouco sobre essa questão das investidas do demônio. Mas hoje eu queria falar com vocês um pouco sobre uma outra realidade bem perversa. Por que é bem perversa? Porque ela é mais sutil. Existe um livro famoso, né? Bem famoso, do C.S. Lewis, o mesmo que escreveu Crônicas de Nárnia, chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Vocês já viram, conhecem esse livro? Já ouviram falar desse livro? Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz? Então, o Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, ele tem um tom meio irônico. E é um livro assim que, dependendo da pessoa, para a nossa mentalidade de hoje, ele é até difícil de ler para algumas pessoas. Por quê? Porque você precisa interpretar ele nos opostos, né? O que ele está falando, ele está sempre fazendo uma ironia. Sempre fazendo uma ironia. O livro ele se passa com a história de um diabo muito experiente que está ensinando um diabo aprendiz como perder as almas. Então quando ele fala o nosso mestre é o demônio, tá? Não é Deus, entendeu? Nosso Senhor é o demônio. Então ele tem esse tom irônico, né, nesse livro, do Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E ele encerra em si alguns ensinamentos importantes para que a gente aprenda um pouco como funcionam as estratégias do mal e nós deixemos de ser bobinhos diante do mundo, né? Diante do mundo. Quando eu falava para vocês que hoje eu queria falar de um dos 3 inimigos, não é muito bem do demônio, eu quero falar para vocês hoje sobre o mundo. Por quê? Porque nesse livro, Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz, uma das coisas que o demônio master lá, chefe, ele vai ensinar ao seu diabo aprendiz é o seguinte, é que algumas almas ele não precisa se preocupar muito claramente, porque se o demônio mostra as suas garras e mostra que ele está ali, né, tentando aquela alma, atrapalhando aquela alma a sobreviver, a seguir a vida da graça, ele revela a estratégia do mal. Então não, faça o seu cliente, como ele chama, achar que tudo é muito normal, que é muito tranquilo, que faz parte da vida. Então, o mundo encerra uma parte muito traiçoeira. Por quê? Porque esse espírito do mundo, ele pode levar a gente a se perder, ele pode levar a gente a uma infelicidade profunda, a muitos transtornos, sem precisar de muito esforço e muita intervenção do demônio. Tá entendendo? Simplesmente de uma forma natural. E assim, o cliente dos demônios, né? Nós não empreendemos uma luta, e uma luta sincera contra aquilo. Não criamos estratégias. Vamos entendendo que é assim mesmo que a vida funciona. Então, grande parte dos nossos inimigos nessa Quaresma, eles estão nesse espírito comum do mundo, em como a vida é. Ah, isso é normal, Maurício, isso aí sempre foi assim, isso daí é dessa forma. E uma da mentalidade perversa, né, que entrou no mundo há séculos, tá? Pensem no seguinte, por que é muito importante a gente estudar história? A nossa vida dura, o quê? 80 anos, os que vivem muito, 90, 100. Aqueles que vivem muito vão chegar até aí. Mas a história da humanidade ela é muito maior.
E o que eu vou falar para vocês é uma estratégia que tem uma durabilidade muito maior do que a nossa vida. E se nós não aprendemos a estudar história, a conhecer o passado, a fazer as projeções do passado no nosso presente e no futuro, nós vamos ficando refém de uma estratégia que é muito maior e muito mais duradoura do que nós. Então existe algo muito perverso no mundo que nós chamamos de antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? Durante uma época da história, parece que nós retiramos Deus do centro e colocamos o homem no centro. Começamos a tentar enxergar o mundo tudo sobre a ótica do homem. E o que é bonito, e o que no início parecia um humanismo, né, um culto daquele que foi criado por Deus, né, a sua imagem e semelhança, uma coisa, né, de tipo assim, não, nós colocamos o homem no centro porque o homem é a criatura mais amada por Deus. Deus foi ficando para a margem. E a nossa mentalidade foi mudando conforme essa filosofia foi adentrando a nossa vida. Só que nós não pegamos isso no início, entendeu? Por isso que eu digo da importância de conhecer a história. Nós entramos no meio da história. É no meio dessa história que vai sendo cultivada e criada com toques diabólicos. Durante anos e mais anos, aparece a sua vida e a minha vida. Eu nasci e você nasceu. Nós já nascemos no meio dessa confusão toda. Então, conforme eu vou falando para você, você vai percebendo, você pode ir percebendo que até nas coisas boas existe esse toque do antropocentrismo. Eu gosto de lembrar quando eu era criança e eu ia à igreja com meus pais, e por mais que fosse assim ainda uma época de teologia da libertação, uma coisa meio assim, eu lembro que todas as músicas refletiam para um tom comunitário, né? Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, né? Sempre tinha um toque de comunidade, né? Um toque de que transcendia um eu. Conforme o tempo foi passando, as músicas na igreja foram ganhando um tom muito particular. Elas foram ganhando um tom muito de eu. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Não é assim? Claro, eu peguei aqui uma música evangélica, mas toca em muita igreja católica, tá bom? E aqui eu tô falando para vocês quanto que a gente foi saindo desse espírito comunitário, entrando nesse espírito individualista, egocêntrico. O egocentrismo, ele é um fruto do antropocentrismo, tá? Primeiro o homem colocou a humanidade no seu lugar, depois eu começo a colocar um eu. Então tá aí uma grande estratégia do mundo como inimigo, né? Essa mania da gente se colocar no centro, se colocar no eu e tudo mais. E aí, com isso, é óbvio que o peso fica insuportável de contemplar os nossos pecados. Então é mais fácil, diante de uma situação como essa, eu começar a olhar somente uma face de Deus nessa história. A face do Deus misericordioso. Então Deus tudo perdoa, tudo aceita, tá safo, entendeu? Não há uma justiça, isso não me será cobrado um dia. E com isso vem ainda, isso eu estou te falando com o nosso pensamento em relação à salvação. Mas olha como isso se reduz, inclusive, nas atitudes pequenas de cada dia, né? Nas atitudes pequenas de cada dia. Sabe por que o teu dia é profundamente irritado? Sabe por que no teu dia você está sempre brigando com todo mundo? Você está sempre reclamando das coisas? Você está sempre insatisfeito? Porque dentro dessa matriz do antropocentrismo foi se criando uma mentalidade revolucionária. Uma mentalidade que coloca na sua cabeça a seguinte perguntinha: eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Poxa, eu não mereço ser maltratado pelo meu chefe. Eu não mereço ter um dia de mau humor da minha esposa. Eu não mereço chegar na minha casa e as coisas estarem desarrumadas. Eu não mereço não ser querido, não ser reconhecido, não ser beijado, não ser amado, não ser louvado, não ser exaltado. Eu não mereço não ser Deus. Israel está colocando aqui: é engraçado lembrar na escola dos professores de ciências falando sobre a mudança do centro do mundo de Deus. Exatamente. Parece que eu estou sendo teletransportado no meu passado
para a sala de aula. É isso aí. Eles falavam isso com romantismo, não sabia do que estava falando, que Deus tenha misericórdia. Exatamente isso, sabe? O homem, ele falava isso como se isso fosse o fruto de uma grande evolução. De fato, isso nasce no berço do iluminismo, né? A idade da razão, quando a razão é esclarecida, quando se fechou as portas de uma crendice para o homem e se abriu as portas da razão. Agora eu sou um ser racional, né? Eu penso em tudo que eu faço e eu só aceito aquilo que pode ser provado cientificamente. E aí você cai na patética certeza de que isso é a maior mentira do mundo. Afinal, você acordou hoje e pisou no chão, sem nem sequer pensar, se o chão seria capaz de te sustentar ou não, sem dar as provas matemáticas que o chão te sustenta, sem dar a prova matemática de que a água pode matar a tua sede. Meus amigos, isso é a maior balela que o mundo, o espírito do mundo, foi colocando no nosso coração. Vocês percebem como que se perder é algo que não precisa muito do demônio sempre? Existe eu costumo dizer que o mundo, o espírito do mundo é a inteligência artificial do demônio, né? Ele programou e deixa ali, meu amigo. Deixa rodar o programa, que você vai, né? Exatamente. Olha as maldades das coisas, né? É chamar a idade média já é um nome pejorativo, tá? Para quem não sabe. Idade média significa o seguinte: existe um período meio ali, no meio, que não tem valor entre a antiguidade e a nossa época moderna, né? A época do iluminismo, a época do desenvolvimento da razão, ou a época do cientificismo, a época do método científico. Então, esse é o nosso pensamento. Bem, meus amigos, dentro desse viés, nós passamos uma vida inteira, né? Nós passamos uma vida inteira olhando para a nossa estrutura, para a nossa vida, e tendo peninha de si, sabe? E se colocando numa vida insatisfeito, porque a gente acha que merece isso, que merece aquilo, que deveria ser aceito, que deveria... Toda essa injustiça, todo esse sentimento de injustiça faz a gente ter toda essa insatisfação na vida, né? Meus queridos, nós merecemos o quê? Nós merecemos mesmo um inferno. A verdade, e eu falava isso para vocês ontem, é que tudo é graça, né? É Deus que vem até nós. O nosso caminho é abrir as portas do nosso coração. O nosso caminho é escancarar o nosso coração. Tudo o que fizermos nessa quaresma, né? Abrir o coração, as penitências, as orações, as esmolas, elas são apenas uma disposição do Espírito para melhor receber a Deus. Mas não somos nós que fazemos nada. Tudo é graça. Tudo é graça. Eu ontem pensava um pouco nisso, rezando o terço, né? Eu costumo rezar o meu terço na volta para casa, até que eu consiga estabilizar a rotina da minha família, para que a gente consiga rezar junto com as crianças, que era um costume que nós tínhamos, né? De eu chegar em casa e rezarmos o terço. Mas enquanto isso não tem sido possível, eu tenho procurado rezar o terço no trânsito para minha casa. E ontem a gente meditava, segunda-feira, os mistérios gozosos, né? Ou seja, o mistério da alegria. E é engraçado que, assim, né? Eu sempre olhei de um prisma um pouco romântico os mistérios gozosos, no sentido seguinte: a alegria de ter recebido o Salvador, a anunciação do anjo, não sei o que, aquela coisa toda, né? Mas eu acho que um poema de Santa Teresinha, né, ele faz mais sentido dentro da dinâmica da vida cristã, quando ela diz assim: minha alegria é amar o sofrimento. Eu sorrio mesmo lágrimas vertendo. Cara, olha só. A vida cristã, ou você entende isso, ou você vai estar entrando numa grande furada. A vida cristã, ela é aprender a ser feliz no meio de um sofrimento mesmo. E assim, não é que isso seja impossível e seja um grande feito. É claro que a gente precisa da graça para isso. Mas é que a vida é assim mesmo. Pode pensar nas grandes alegrias da tua vida. Elas nascem de uma grande conquista, né? Você se orgulha lá de você ter
cumprido e se formado na faculdade, de ter alcançado um cargo, de ter vencido uma prova, mas isso te custou, pô, isso te doeu, isso te custou sacrifício. Isso quer dizer que a satisfação, a felicidade, ela nasce de um amor, porque a estrutura do amor é o sacrifício. O prazer, as delícias, eles são efeitos colaterais, pequenos prêmios que a gente recebe no meio desse caminho, né? Mas eles fastiam a alma, eles deixam a alma pesada, cansada. Tá entendendo? Experimenta ir naquela churrascaria e comer pra caramba, vê se você não experimenta uma espécie de uma depressão no final disso tudo. Porque acabou, não tem mais o que fazer. Você se empanturrou, pô. Tá entendendo? Então todas as grandes conquistas da sua vida exigiram sacrifício. E quando eu meditava o terço dos mistérios gozosos, aí eu ia lá, né? Primeiro mistério, a anunciação do anjo a Nossa Senhora. A gente pensa nisso numa grande alegria, né? Mas vamos lá, cara. Pensa no seguinte, tava lá a Virgem Maria, varrendo a sua casa. É como eu imagino a cena, né? Cara, cheia de planos na cabeça dela, de viver a vida dela, a rotina dela feita. Aí vem um anjo, um mensageiro, e muda o troço todo, meu irmão. Diz o seguinte, olha só, tu vai engravidar do Espírito Santo, entendeu? Vai aparecer um bebezinho aí na tua barriga, mas tu ainda não tem marido. Cara, imagina, será que assim, que tudo foi só alegria? Ou será que humanamente houve uma grande apreensão? Houve um grande tipo, e agora? O que vai acontecer, cara? E o que é mais interessante nisso tudo? A Virgem Maria poderia fazer de tudo para sentar no seu lugar e falar o seguinte, agora que Deus me deu esse encargo, eu mereço ser servida pelos anjos, eu mereço receber várias graças, eu mereço isso, eu mereço aquilo, eu mereço. Mas não, o próximo passo, meu irmão, o próximo passo é visitar a prima que está grávida, meu irmão, numa velhice. Irmão, não dava para ela pegar um Uber e ir até lá não, pô. Não dava não, pô. É sobe no camelo no sol do deserto e vai para lá. Essa é a vida, essa é a dinâmica que precisa estar presente no nosso coração, a dinâmica que precisa estar viva no espírito de um cristão que está tentando viver uma quaresma, que está querendo melhorar, que está querendo amadurecer na vida. Você merece o quê, meu amigo, diante de uma situação como essa? Tu não merece nada. Tu merece ir lá e fazer aquilo que você gostaria que fizesse com você para os outros. Tá entendendo? Porque se não bastasse tudo isso, né, ela percorrer todo esse caminho, dedicar uma etapa da vida dela, sendo que ela precisava desses cuidados também, e dedicar esses cuidados a um outro, foi para uma região montanhosa a pé, exatamente. Além dela ter que viver tudo isso, o que acontece? Quando chega a etapa dela, ela não tem um lugar para ter o bebê, cara. Ela não tem um lugar para reclinar a cabeça. Não tem uma hospedaria que a recebe. Você imagina se a Virgem Maria fosse começar a pensar no que ela merece, que é injusto com ela, fica tendo raivinha. Isso daí são os mistérios gozosos, tá? São os mistérios gozosos. Vai ter, depois disso daí, o nascimento de Jesus praticamente num total abandono. Vai ter uma apresentação no templo que ela vai ser avisada de que uma espada vai transpassar a alma dela. E vai ter uma perda do menino Jesus no templo. Alguém já perdeu filho aqui no mercado? Conta pra mim. Já perdeu filho no mercado em algum lugar? Tu imagina qual é o desespero disso? Porque assim, ó, tu perde o teu filho no mercado, às vezes, e tu vai encontrar ele 10 minutos depois, tá? A Virgem Maria demorou um dia para encontrar Jesus. Um dia. Voltou o caminho da caravana, meu. Vai procurar numa cidade que não sabe, não tem lugar nenhum, não tem polícia, não tem WhatsApp, não tem internet, não tem nada, meu irmão. Os mistérios gozosos, a alegria do cristão é a alegria de um sacrifício, é a alegria de um amor, é a alegria de uma entrega. Quer encontrar uma alegria na tua vida? Aprenda a doar-se por alguém. Aprenda a doar-se por alguém. Essa quaresma
ela está nos convidando exatamente a esse exercício, ao exercício do sacrifício. A tua vida está irritada? Você está sem paciência com as pessoas? Avalie se você não está sendo antropocêntrico, se você não está sendo egocêntrico, você não tem sido eu o tempo todo. Entende? Avalie se não é essa circunstância que você está colocando. Avalie se você não está colocando você no centro em todas as circunstâncias e achando que você merece tudo. Você sabe o que o cristão merece? O cristão merece se entregar por Deus, porque esse é o maior prêmio que nós podemos ter. Para que lá na frente, um dia, Ele tenha misericórdia e faça esse pequeno sacrifício que nós fazemos, ter em conta de justiça. Assim como Deus fez com Abraão, né? A Bíblia diz isso, né? Não é que a fé de Abraão obriga Deus a cumprir alguma coisa por ele. Deus toma a fé de Abraão em conta. Deus pega a fé de Abraão e fala o seguinte: eu considerarei isso justo porque você acreditou em mim. Então em tudo nós somos somente beneficiados. Somente beneficiados. Tá bom, meus amigos? Já passei um pouquinho aqui do horário. Um excelente dia para vocês. Espero que você que esteja aqui hoje, participando a primeira vez aqui do nosso Papo Matinal, esteja conosco aqui amanhã também, mais uma vez, às 11 horas da manhã. Já ia te botar no horário errado, né? Às 7h15 da manhã, tá bom? Pra gente começar com essa rápida meditação aqui, de 20, 30 minutos aqui no máximo, tá bom? Um excelente dia para vocês e que você possa também oferecer o teu sacrifício hoje no altar da vida. Aquilo pelo qual você derramar o teu sangue, aquilo pelo qual você derramar o teu suor, será o teu motivo de orgulho. É a pílula que faz as coisas durarem na vida. O sacrifício, a entrega. Mas se entregar por quê? Por qualquer coisa? Não, por coisas dignas, tá bom? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.